Estamos em mais um EAD da Século XXI, desta vez com o tema da morte. Nós estamos na terceira etapa dos exercícios espirituais e é um tema agora que nós já podemos começar a entrar mais e mais no exame de consciência sobre a nossa própria vida. É a terceira etapa dos exercícios espirituais inacianos. Meditar sobre a nossa morte. Um sacerdote amigo meu, ele estava pregando, um dia ele foi pregar, ele também era cantor, foi fazer um show, uma missa na praia, teve umas pregações, começou a chover durante esse show, por alguma razão, naquele microfone que ele estava pegando, alguma coisa aconteceu durante o mesmo show, aquela pregação, e o sacerdote caiu falecido na frente de todo mundo. Não era aqui no Brasil, foi em outro país, mas a todos chamou a atenção, naquele momento, a morte repentina daquela pessoa tão querida para todo aquele povo. E a morte, esse tema, não é um tema agradável muitas vezes de nós meditarmos, mas é um tema importantíssimo. Por quê? Ele se encontra dentro da base da nossa vida espiritual. E nós, às vezes, nos esquecemos que nós estamos chamados um dia a passar essa porta, a cruzar esse horizonte, às vezes tão complicado de ser contemplado, que é o horizonte da nossa morte, do final da nossa vida. Não viva a sua vida como se você não tivesse que morrer. Porque a morte pode nos pegar de surpresa, qualquer um de nós pode nos pegar e nos levar para esse novo caminho ao qual nós estamos chamados. Não tenha medo de enfrentar-se agora com esta realidade espiritual. Deus Nosso Senhor nos concede muitas realidades que nos podem indicar esse fim ao qual nós estamos tendendo. Deus Nosso Senhor, Ele vai nos dando, através de muitas realidades, esses sinais de que a nossa vida, ela é efêmera. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã podemos não estar. Por exemplo, na natureza que nos circunda. Nossa, quantas realidades a gente vê. Uma flor belíssima, por exemplo, que nasce, uma flor que está exalando um perfume precioso e de repente aquela flor, ela vai murchando-se, ela vai perdendo a consistência, até muitas vezes cair no chão. Nós também, se nós observamos as águas, a gente vê essas águas, as águas dos rios, aqueles rios que vão desaguar no mar, essas águas que não param e de repente chegam lá no mar, no delta, e aquela água do rio já se confunde com aquela água do mar, você não sabe nem o que é água doce, nem o que é água salgada. Ali existe uma confluência das duas realidades. A morte é mais ou menos como isso também. A morte também, esse prelúdio que Deus nos dá, esse sinal através dos rios, me faz meditar muito e contemplar essa realidade que eu também passarei algum dia. A minha vida, ela vai passando dia a dia, ela vai correndo. Esse tempo que hoje eu estou vivendo não vai se repetir. Esse é um tempo muito especial. Esse segundo que eu estou aqui falando para cada um das pessoas que está vendo este EAD, meditando comigo esses exercícios espirituais, esse tempo já não volta.
É esse rio que vai passando e passando e passando na nossa vida. A realidade da nossa morte, que Deus nos presenteia. Também tem outra imagem interessante sobre a morte que é o relógio. O relógio que vai dando aquele tic-tac, passando, passando, passando. A gente gostaria de parar esse relógio, mas ele não para. Aquele barulhinho às vezes até nos incomoda, aqueles relógios antigos que vão cada 15 minutos dando para nós, ou gritando para nós aquela frase tempus fugit, o tempo escapa, o tempo foge. Outra chamada à morte é quando nós entramos num lugar que muitas vezes não gostamos, mas temos que trazer aqui a essa meditação. E perdão se, e lógico que vai atingir algum de nós, porque eu acho que quem de nós não passou por uma realidade como essa, por exemplo, de um funeral, ir a um funeral. Recentemente eu tive uma experiência intensa na minha alma, que foi fazer um funeral de uma criança de 5 dias de nascida. Ela nasceu com 6 meses, e logo depois de 5 dias ela veio a óbito. E aquele corpinho daquela criança, pequenininha, passava um pouquinho da palma da minha mão. E ali na minha frente, eu encomendando o corpo daquela criança que tinha sido batizada, no parto, me chamou muito a atenção. O funeral daquela criança, daquele anjinho, aquele ser humano que foi levado aos céus. Meu Deus, a morte é assim. Quando eu falo para os jovens, eu sempre gosto de deixar essa ideia, que muitos jovens vivem como se não morressem, se não tivessem que passar pela morte. E quantos de nós já cometemos imprudências atrozes, imprudências que clamavam aos céus? Eu imagino o meu anjo da guarda, o nosso anjo da guarda, batendo as asas para proteger-nos, para nos livrar de uma situação mais delicada. Pessoas que pegam motos e vão a toda velocidade nas estradas, aqueles jovens, inclusive adultos, como se nada fosse acontecer. Mas basta, sei lá, uma pedra, um mosquito, algo para entrar, de repente entra na viseira, no capacete, e aquela pessoa perde os sentidos. Um sacerdote espanhol, Padre Pablo, um padre muito bom, ele gostava muito de subir as montanhas, e ele de fato tem até uns exercícios espirituais gravados. Esse padre, ele gravou os exercícios espirituais mais ou menos como eu estou fazendo aqui, só que lá na Espanha. Ele gravou somente em áudio e foi subir uma montanha junto com os paroquianos. Nessa subida à montanha, a morte o chamou. Tempus fugit. O tempo passa e a morte vem. O que será que Deus, nosso Senhor, está colocando na nossa frente para nos chamar a atenção sobre essa realidade espiritual? Onde será que Deus, nosso Senhor, está como que acenando, dizendo, olha assim, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, a tua vida vai passando e a morte também baterá um dia às portas da tua alma. Eu queria propor que hoje, nessa meditação, nós pudéssemos parar um pouco e pensar que a minha vida aqui na terra não é eterna. Eterna sim, é depois da minha morte. Meditemos como na minha vida Deus está se fazendo presente para que eu possa ser mais profundo na minha vida e não caminhar de uma maneira superficial. Vamos seguir pouco a pouco neste EAD sobre os exercícios espirituais, indo mais e mais a fundo em temas tão importantes como esse.
Que Deus Nosso Senhor nos siga abençoando.